Carta de Tiago, capítulo 2, verso de número 1. Depois de quase um mês, nós vamos dar continuidade à Carta de Tiago. Tiago, capítulo 2, Carta de Tiago, capítulo 2, verso 1. Diz assim: não se deve fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre vantajoso, e tratardes com deferência, ou com diferença, o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Amém? Por enquanto, somente até aqui. Nós observamos já no começo desse texto, que estava vendo na sinagoga, ou na igreja. Sinagoga que na verdade era um lugar onde os judeus se reuniam para ler a Escritura, para cultuar a Deus, onde geralmente quem dirigia essas reuniões era rabinos, mestres da lei, doutores, fariseus, e ali eles cultuavam a Deus. Nós vamos ver diversas passagens nos evangelhos que Jesus sempre pregava nas sinagogas. Também vamos ver em Atos dos Apóstolos que Paulo pregava em sinagogas, pois nós vemos que havia o templo, glórias a Deus. Por Herodes, nós já vimos esse domingo, se Deus habita no templo que somos nós, e não feito pela mão do homem, o templo de Herodes. E nas cidades e vilas em todo Israel havia as pequenas sinagogas que eles se reuniam para cultuar a Deus, para ler as Escrituras. E por que surgiu a sinagoga? Se nós vemos até o livro de Malaquias, não existia sinagogas. Só existia o templo de Salomão. Depois foi derrubado pelo rei da Babilônia, depois foi reconstruído, foi reformado, reconstruído por Neemias e Esdras, que reconstruíram a muralha e o templo. Os dois fizeram uma reforma em Israel. Mas o que aconteceu que houve essas sinagogas? De onde elas surgiram? Elas surgiram, segundo os teólogos, nos 400 anos antes de Cristo, até 1 antes de Cristo. Foi um tempo em que houve um grupo de judeus, chamado fariseus, e outros que tiveram essa necessidade de cultuar a Deus. E pela ausência do templo, eles começaram a levantar essas pequenas igrejas, pequenos templos ou sinagogas em todo Israel, onde eles se reuniam. E isso se espalhou não somente em Israel, não somente nos povos judeus, mas os judeus que moravam em Roma, os judeus que moravam em Samaria, os judeus que moravam em Éfeso, os judeus que moravam em Atenas, em Corinto. Eles construíram ali naquelas cidades também sinagogas, onde eles se reuniam para ler a lei de Moisés, para ler a Torá e para cultuar a Deus. Então Tiago aqui com certeza ele está falando com judeus, falando com cristãos judeus, com cristãos que se converteram do judaísmo ao cristianismo, ao evangelho. Ele vai dizer assim para estes irmãos: irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então isso aqui é muito lógico, esse argumento, porque se nós pararmos para pensar, Deus, quando ele enxerga os homens, pode estar aqui o mais rico do mundo, o Bill Gates, pode estar na igreja aqui hoje, o Silvio Santos, o Edir Macedo, aqueles sheiks árabes, donos dos petróleos, donos de ouro. Pode estar aqui o dono da fábrica da Ferrari, da fábrica da Ford, o dono do Carrefour, o dono do McDonald's, o dono da Coca-Cola. Pode estar aqui 5 mendigos. Para Deus não vai fazer diferença nenhuma. Amém. Não vai fazer. Vai fazer para o homem. Vai fazer para nós, se nós não vigiarmos o nosso coração.
não vigiarmos os nossos olhos. Mas para Deus não há acepção de pessoas. Diante de Jesus Cristo não existe negro, branco, gordo, magro, feio, bonito, rico, pobre, inteligente, burro. Diante de Jesus Cristo todos estão em igualdade. E essa igualdade não é boa. Haja vista, essa igualdade é um pecado. Ou seja, diante de Jesus Cristo, diante do Eterno, todos nós estamos em igualdade. Somos pecadores e devedores diante dele. Então não há acepção de pessoas quanto a isso. E também quanto à salvação. Cristo, Jesus, ele morreu na cruz por todos. Ele deu sua vida por todos. Embora nós temos aí uma ramificação teológica, né, chamada calvinismo, que prega que Jesus morreu somente pelos eleitos, né? Se a gente ler as Escrituras, essa doutrina cai por terra, porque nós observamos que a expiação, a morte de Cristo, foi por todos, não foi somente por os escolhidos, né, para o céu, pelos predestinados, mas foi por todos. Então não há acepção de pessoas. Cristo morreu por todos. Todos são pecadores. Todos precisam da graça de Deus. Deus ama a todos. Isso é uma verdade universal. Então, para que Tiago pudesse chamar a atenção daqueles cristãos primitivos, ele precisou usar primeiramente esse argumento, né? Se Jesus não faz acepção de pessoas, o Senhor da glória, né? Não é qualquer um, não é um Senhor da terra, não é um presidente, não é um rei, não é um monarca, mas é o Senhor da glória, o Senhor de todas as coisas, o Deus que criou tudo. Se Ele não faz acepção de pessoas, a mesma coisa como se Ele estivesse dizendo isso na linguagem de hoje. Quem são vocês para fazer? Quem somos nós? Quem é você para fazer ou para tratar com deferência, né? Ou com diferença as pessoas pelas posses que elas têm? Então é isso que ele vai dizer. Verso 2, vamos ver agora. Se portanto entrar na vossa sinagoga, ou na vossa igreja, ou no vosso culto, né, na vossa reunião, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, né? E entrar também algum pobre, andajoso ou andarilho, né? Então Tiago está dando um exemplo. Se está na vossa reunião, no vosso culto, sinagoga, na vossa igreja, né, com a linguagem de hoje, algum homem com anéis de ouro, um homem rico, de posses, né? Porque para ter anéis de ouro naquela época, só ricos podiam ter esse luxo. Hoje o pobre tem também, ó, um anelzinho de ouro de aliança, quase todo mundo tem esse anelzinho de ouro, custa 300, 600, R$1.000, quando for os mais caros. Então hoje quase todo mundo tem esse anelzinho de ouro. Mas aqui nessa época não era dessa forma. Então quem tinha esses anéis de ouro no plural, que são vários também, eram somente pessoas de muito poder aquisitivo. Vestes de luxo também. Somente pessoas ricas poderiam ter. Hoje até nós, sendo pobre, né, podemos ter uma veste de luxo se quiser. Pelo menos uma dá para ter um terno, comprar um terno novo. Mas naquela época não era dessa forma. Não existia fábrica de tecidos como existe hoje, né? Não existia fábricas de anéis de ouro. Não existia mineradoras multinacionais que mineravam ouro, né, para extrair dele o melhor metal mais puro para fazer anéis. Os joalheiros, né, não existia essas profissões em abundância como hoje. Então, eram homens ricos que tinham roupas chiques. Podemos trazer para a linguagem de hoje, né? Viu um homem parar na porta da igreja com um Camaro. Quem que tem um Camaro? Só rico, né? Com um Camaro custando R$250.000, ou com uma Ferrari de mais de R$1 milhão, parar na porta da igreja e entrar um andarilho, né? Tiago vai dar este exemplo. Como que vocês vão tratar essas duas pessoas? Vai haver diferença? Vai haver algum tipo de diferença? Se nós formos falar a realidade, não mudou, né? Se nessa época já tinha, Tiago não está falando de algo que não acontecia aqui, já acontecia na época dele isso, havia essa diferenciação, havia essa acepção de pessoas pela quantidade de bens materiais e financeiros que elas tinham. Hoje, infelizmente, em muitos lugares,
em muitas denominações grandes, né? Existe essa diferença. Se entrar ali um médico, um advogado, um juiz, um delegado de polícia, e entrar ali um cortador de cana, vamos ser lógicos, quem que tem mais chance de ser ungido a pastor, a diácono, em um ano? O juiz, né? Os que têm posses materiais. Infelizmente é a realidade. Existe essa acepção de pessoas. Eu já vi muito isso acontecer. Quem dá grandes ofertas, grandes dízimos, né? Tem um tratamento diferente, né? mais frouxo, podemos dizer. Ele pode até pecar mais, que não vai ter punição, não vai ter repreensão, não vai ter disciplina, os pastores farão vista grossa, enquanto aquele coitadinho, se ele dá um deslizinho, todo mundo quer puxar a orelha dele, todo mundo quer repreender, quer humilhá-lo. Então Tiago vai dizer, isso não pode acontecer, isso está errado. Nem Cristo tem esse tipo de acepção de pessoas, nem o Salvador, nem o Senhor da glória, quanto mais vocês, né, que querem ter essa acepção de pessoas. Verso 3, e tratardes com deferência, né? Ou com diferença, o que tem os trajes de luxo. Ele disser-lhes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disser-lhes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui, aleluia, abaixo do estrado dos meus pés. Isso aqui é muito forte. Então entrou o rico, né? E entrou o pobre. E os porteiros, ou os líderes, né, que não especifica quem foi, mas está havendo esse tipo de acepção. Chamavam os ricos, vem aqui para frente, vem aqui no púlpito, vem aqui no lugar de honra, né? Enquanto o pobre dizia, você fica ali, no estrado dos meus pés. No estrado dos pés significa debaixo dos meus pés. Porque a Bíblia diz o que, Isaías? O Deus fala assim, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado, né, dos meus pés. Então a mesma coisa eles dizerem, olha, vocês que é pobre entrarem na igreja, fiquem no estrado dos meus pés, ou seja, como das migalhas da minha mesa. Fiquem nos meus pés, porque vocês não são dignos de estar no mesmo patamar do que eu. Vocês não são dignos. Então, Tiago está duramente horrorizado com esse tipo de atitude na igreja de Cristo, né? Porque se o Senhor da igreja, ele tratou a todos com respeito, com honra, com dignidade, até as crianças que queriam impedi-los, né? Impedi-las de virem até o Mestre Jesus, repreendeu os discípulos, né? Deu dignidade, deu honra às crianças, né? Que eles não davam, né? Crianças, né? Mulheres também são mulheres, o que valia era homem. Se o judeu tivesse um filho e uma mulher, ele estava de luto, porque eles queriam homem. Se você usamos a genealogia do Antigo Testamento, é só homem, né? Talvez outra vai ter uma mulher no meio ali, mas raramente falando, porque elas não tinham o valor que tem nos dias de hoje. A mulher passou a poder votar no Brasil no ano de 1937, pastor. De 1937 até 1500, né, que foi o descobrimento do Brasil, a mulher não podia votar. Nos Estados Unidos, se não me falha a memória, foi 1800 e pouco também que elas começaram a votar. Na Inglaterra foi 1918, eu acho. Mais ou menos essas datas. Então nós vamos ver que isso é recente. Faz 100 anos mais ou menos que. Nem 100 anos ainda. Aqui no Brasil que as mulheres podem votar. Então, é terrível. Eles estavam aprendendo na faculdade, vou falar isso porque vai entrar na questão de acepção de pessoas. Os antigos, os mais antigos podem confirmar, o pastor também pode confirmar. Se a mulher antiga ficasse grávida, ela era expulsa da família, não era? Ela era expulsa do lar, se ela fosse solteira. Ela era expulsa. O homem não, ele é homem, né? Falava assim, ele é homem. Mas a mulher não, a mulher era expulsa da família. Então, havia essa acepção de pessoas. Quantas meninas foram expulsas dos seus lares, foram ter que vender seus corpos, né? Porque não tinham para quem recorrer. Porque se eu sou o pai, estou expulsando minha filha, o senhor é meu amigo, o senhor não vai querer receber ela, né? Para não perder a amizade comigo.
E depois estava tudo bonitão na missa, né? De terno, gravata com a mulher, dizendo que estava cultuando a Deus ainda, ou na igreja evangélica, fazendo isso com os próprios filhos. Então, nós observamos que essa acepção de pessoas existe não somente na classe de riqueza, mas existe também entre homem e mulher. Graças a Deus hoje já está sendo quebrado isso. O racismo também, onde considerava-se um branco um ser superior, a pessoa negra um ser inferior, que nem ser humano era, foi quebrado também essa acepção de pessoas. A de riqueza e pobreza ainda não foi, né? E eu acho, na minha opinião, não sei se estou errado, eu acho que nunca vai ser quebrado isso. É só quando Jesus Cristo voltar realmente, aí sim nós vamos ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Mas enquanto o pecado estiver na terra, a iniquidade se multiplicando, infelizmente, haverá acepção de pessoas, não somente dentro da igreja, mas no mundo no geral, né? Hoje você, para o mundo, vale o que você tem, não o que você é. Essa é a realidade do nosso mundo, né? Mas existem vários tipos de acepção de pessoas. No cunho de sexo, masculino e feminino, cunho de raça, né? Branco ou negro, rico ou pobre. Então nós vamos ver isso muito acontecer. Mas Tiago está dizendo, isso está errado. Não podemos agir dessa forma. Não podemos dizer, olha, essa aqui é uma mulher inferior, aquela criança inferior, aquele lá é pobre, aquele lá é negro. Então, se nós estudarmos a história, foi isso que Hitler fez. Hitler começou a pregar na Alemanha que eles eram uma raça superior. Então eles perseguiram negros, perseguiram homossexuais, perseguiram judeus, perseguiram um monte de pessoas e mataram. Tudo com esse argumento que eles eram seres inferiores, né? Que eles nem pessoas eram animais. Quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil de Portugal, junto com os colonizadores, eles judiaram dos índios, porque se você estudar a história, você vai ver que eles diziam que o índio não tinha alma. Católicos, né? Padres vieram evangelizar, entre aspas, né? Converter à força os índios, né? Diziam que eles não tinham alma, eles eram cozidos vivos, eram mortos. Então, nós vamos ver que essa acepção de pessoas já não convém mais, né? Se o próprio Estado, se o próprio governo do homem, que podemos dizer, é muito falho, não aceita mais esse tipo de atitude, quanto mais o eterno Deus. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Tudo que Deus requer de nós é que nós nos convertemos, né, e amemos a Deus e amemos o próximo como a nós mesmos. Então, esse tipo de acepção, preconceito, racismo, né, diferenciação, nós vamos estudar na Bíblia, sempre existiu, né? Na Bíblia, nos livros de história, nos outros livros de outras religiões, sempre houve esse preconceito, sempre houve essa diferenciação, né? E aqui Tiago está dizendo da diferenciação do rico e do pobre, né? Eu só usei o exemplo da mulher, dos negros, agora também dos índios, né? Para ver que isso não se engloba somente na área financeira, mas se engloba em toda uma cultura, em vários tipos de exemplos, né? Infelizmente, né? Infelizmente tem igrejas que dizem que pastoras são do diabo. O pastor sabe do que eu estou falando. Tem igrejas que dizem que se houver uma mulher pregando é do diabo, não é de Deus aqui. Então, aonde nós vamos chegar? A ignorância do ser humano de pegar textos isolados do Novo Testamento ali e fazer uma regra geral, uma doutrina geral para toda a igreja, sendo que o próprio Novo Testamento mostra que existiam profetisas, existia na igreja profetisas, existia igrejas na casa onde mulheres ali dirigiam o trabalho, né? Áquila e Priscila, e Priscila e Áquila, na igreja que está em sua casa, Paulo vai dizer. Paulo elogia várias obreiras, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e outras Marias e outras mulheres serviam a Jesus, sempre estavam ali. E se nós formos ver, na cruz, quem esteve aos pés da cruz foram elas, e só João que ficou, né? Os outros apóstolos ficaram com medo, fugiram para vários locais. Então, nós vamos ver que Cristo e o Evangelho, ele valoriza a mulher.
O Evangelho veio para colocar, é tipo como se fosse uma balança, né? Estava tudo desequilibrado e agora ele equilibra tudo, né? Por isso que Paulo vai dizer, lá em Gálatas, se não me falha a memória, capítulo 3, que em Cristo não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há escravo, não há macho, não há fêmea. Aleluia. Quer dizer, a balança ficou igual para todo mundo, né? Não existe mais acepção de pessoas. Não existe mais diferenciação, né? Para Deus estão todos em pé de igualdade. Versículo 4. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então é forte isso, hein? Já está dizendo, vocês que fazem acepção de pessoas, vocês estão fazendo distinção entre vocês mesmos. Quer dizer, vocês são tudo igual. Vocês que estão querendo se tornar juízes tomados de perversos pensamentos? É uma pergunta. Vocês agora são juízes para dizer quem é digno e quem não é digno? Quem é digno de vir aqui na frente no púlpito e quem não é digno tem que ficar sentado por causa de dinheiro, de bens materiais? Vocês agora são juízes de perversos pensamentos tomados, né, de um coração mau, de um coração maligno, perverso, né? A Bíblia diz que nós devemos ter um novo coração, Aleluia, segundo o coração de Deus. Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos ver um pouco da sua trajetória. Ele não tinha nenhum soldado junto com ele. Ele parou numa caverna, né? Acho que é a caverna do Lão, se não me lembro o nome. Naquela caverna diz a Bíblia que havia endividados, havia amargurados de espírito, havia pessoas de todo tipo ali que estavam ali, que não tinha, a sociedade já tinha abandonado, né? Estavam ali. O que a Bíblia diz? Que Davi se fez líder deles. E daqueles ali, se me fala a memória, não sei se era 300 ou 500, Davi se fez líder deles. E daquele grupo saiu, da maioria deles são os valentes de Davi. Quer dizer, os homens mais valentes do exército dele. Aqueles que mais ajudaram Israel a vencer a batalha. Aqueles que venceram ursos, leões, gigantes, né? Teve um deles que salvou Davi de ser morto por um gigante, quando Davi estava velho já. O gigante ia matá-lo. O soldado dele mais não salvou a vida dele, se não me fala a memória, o nome dele é Abissaí, está lá em 2 Samuel essa história. Ninguém prega isso, né? Só pregamos que Davi matou Golias, mas a Bíblia diz que teve um gigante que quase matou Davi, só não matou porque aquele moço mais jovem, aquele soldado valente, ajudou Davi, né? Derrotou aquele gigante para ele. Aí ele fez uma promessa: Davi, você não vai mais sair na guerra, você já está velho, senão vai se apagar a lâmpada de Israel. Então, nós vamos ver que Davi não fez acepção de pessoas. Estava ali pessoas que ninguém dava nada e ele se fez líder deles. Não, está aqui, ó, o mundo não dá nada para vocês, né? Nem o nosso próprio povo dá nada para vocês, né? Nem Saul dá nada para vocês, o rei de Israel. Nunca chamou vocês para fazer parte do exército dele. Mas eu estou aqui, Deus me ungiu, Deus é comigo, já venci urso, já venci leão, já venci Golias, eu quero ajudar vocês também a vencer. E a ser seu líder, né? Então, daquele grupo, se tornou o batalhão de Davi, né? Depois foi aumentando, com o decorrer do tempo foi aumentando, mais gente foi se unindo a Davi. Mas tudo por quê? Porque Davi não fazia acepção de pessoas. Ele tinha feito uma promessa a Jonatas: Jonatas, eu vou ser fiel à sua casa, e você vai ser fiel à minha casa, enquanto nós existirmos. Uma aliança eles fizeram. Jonatas morreu. Davi podia dizer: eu não vou cumprir. Morreu mesmo, não vai nem ver. Não, Davi é um homem de palavra. Davi disse assim: olha, eu lembrei-me da aliança que eu fiz com Jonatas. Jonatas era filho de Saul, porque Jonatas protegeu Davi várias vezes de ser morto pelo próprio pai, né? O pai queria fazer a armadilha, Jonatas ia lá e contava para Davi. Então fizeram uma aliança, e Davi se lembrou dessa aliança, e disse: olha, tem alguém ainda da família, né, de Jonatas, filho, não sei, para que eu possa ajudar, né, abençoar? Aí eles lembraram: tem um que se chama Mefibosete, mas ele é aleijado, né? Aleijado de ambos os pés, não pode andar. Para a gente é normal hoje, né? A gente considera uma pessoa com deficiência física, mental, como um ser humano normal, não consideramos, né? Que a nossa cultura, na educação, na escola, nós aprendemos isso, né? Tá certo que tem muita coisa para melhorar, mas está melhorando.
Mas se nós estamos vendo na época bíblica, leproso, paralítico, era como se fosse a galera. Leproso, para começar, não podia nem estar dentro da cidade, tinha que ter um lugar chamado leprosório para ficar ali, separado de todo mundo. Se o marido ficasse leproso, acabou, tinha que separar da mulher e ir para o leprosário. Se o filho ficasse leprosário, com a filha, como tinha que, mesmo se fosse criança, tinha que abandonar lá no leprosário. Infelizmente era assim, nessa cultura. E Davi não ligou para a cultura, não ligou para o preconceito. Davi foi lá e chamou o Mefibosete. Ficou com vergonha não, você vai sentar na minha mesa e vai comer junto comigo, a partir de hoje. Em todas as terras que eram do teu avô Saul e de Jonatas eu vou te restituir de novo. É sua de novo. Então foi isso que Davi fez. Davi segundo o coração de Deus. Agora quem faz a acepção é segundo o coração de Satanás, né? Segundo o coração perverso, é uma pessoa de perversos pensamentos. Jesus mesmo, né? João capítulo 4, nós vemos aqui no culto de domingo. Aleluia, glórias a Deus. Jesus não teve preconceito, ele conversou com uma samaritana, né? Tinha rixa entre os dois ali, entre os dois povos. E até a mulher ficou admirada, né? Mas o senhor é judeu, como que o senhor está conversando comigo, né? É a mesma coisa de você estar no estádio de futebol e colocar a torcida do Palmeiras e do Corinthians junto. O que vai acontecer? Ele morte, né? Eles vão se matar por causa do futebol, porque eles têm rixa, tem briga, tem desavença. Assim eram judeus e samaritanos, não podiam ficar juntos no mesmo lugar. Haveria discussão, brigas. Então ela se admirou. Mas Jesus não faz acepção de pessoas, ele veio para salvar judeus, samaritanos, gregos, romanos, egípcios, brasileiros, americanos, africanos, indígenas, japoneses, ou seja, aonde houver uma alma do ser humano, ali Cristo está disposto a salvar, a pregar, a trazer o amor, a salvação e a santificação. Então, não há acepção de pessoas. É isso que Tiago está tentando passar para aquele povo, né? Por isso que ele começa o versículo, ou o capítulo, começa dizendo que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, não faz acepção de pessoas, né? E por que vocês não tenham, né, vamos voltar no verso 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, ou seja, a fé que vocês têm em Jesus, se vocês fizerem acepção de pessoas, não é uma fé verdadeira, é uma fé falsa, porque se Jesus, que é o Cristo, é o Salvador, é o Senhor da glória, não viveu dessa forma, não agiu em acepção de pessoas, se vocês agirem dessa forma, mesmo dizendo que vocês têm fé nele, vocês são mentirosos, né? Vocês não estão praticando a palavra, não estão obedecendo a verdade. Vocês estão se tornando juiz e pessoas de perversos pensamentos. Verso 5 agora. Esse 5 aqui é bom para a teologia da prosperidade. Verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, este versículo aqui, ele coloca por terra toda a estrutura da teologia da prosperidade. Toda a estrutura, todos esses pregadores são desmascarados pela Bíblia, pela palavra de Deus. O próprio pastor americano Paul Washer, ele disse assim, quando ele veio pregar aqui no Brasil, que se tão somente os evangélicos lessem a Bíblia, eles se livrariam da maioria dos hereges do Brasil. Eles já se livrariam, não precisavam nem ouvir um culto de ensino. Se tão somente lessem a Bíblia, eles já iriam ver a contradição, a mentira dos lobos devoradores, né? Dos cães gulosos, daqueles que são os estelionatários da fé, são os lobos, são os cães gulosos, como disse Isaías, pastores que não sabem de nada, e que cada um se volta para a sua própria ganância, né? Para o seu próprio lucro, né? Paulo ainda dizia que eles tinham uma aparência de piedade, né? Mas negavam o poder, eles cuidavam que a piedade era fonte de lucro. Pedro também dizia que nos últimos dias estes homens, eles iam enganar as pessoas com heresias destruidoras e fariam comércio no meio de nós
com palavras de fingimento, né, com profecias falsas, Aleluia. com palavras para te agradar, para te lisonjear, somente para te derrubar depois, né? É tipo aquela anestesia, dá aquela anestesia para depois que você já estiver dormente, vai com a faca e te mata e você nem vê. É isso que acontece nos dias de hoje, aconteceu nos dias dos apóstolos, nos dias de Jeremias. Jeremias falou que os profetas da época dele, os falsos profetas, eles curavam superficialmente a ferida do povo. Está escrito lá, eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz quando não há paz. Quer dizer, a pessoa está triste, está abatida, você vai pregar e diz, você está em paz, você está em paz. Você está passando tipo um pano quente ali, sabe? Colocando uma anestesia, um remédio, só para aliviar a dor. Mas a infecção está lá dentro, o tumor está lá dentro, os vermes estão lá dentro, as bactérias estão lá dentro. E o verdadeiro profeta não passa remendo novo em pano velho. Ele não passa mentiolate em câncer. Ele não dá anestesia em quem está com AIDS, espiritualmente falando, é claro. Ele não vai fazer um carinho em quem está por dentro cheio de bactérias, de verme. Não, ele vai ter que falar o seguinte para você. Ele vai ter que abrir aqui e operar, né? Arrancar, fazer um tratamento forte. É isso que o médico verdadeiro vai fazer com o doente, fisicamente falando, e assim também o profeta, aleluia, glórias a Deus, vai fazer com as pessoas espiritualmente, vai pregar a verdade, vai dizer a verdade, vai dizer o quão terrível a chaga é a doença. E foi isso que Jeremias fez. Os profetas colocavam eles para dormir somente, os falsos profetas, enquanto Jeremias queria acordá-los, né? Acordem, Deus vai destruir este lugar, Deus vai punir vocês, mas eles não aceitaram. Eles queriam as palavras bonitas, né? As palavras que agradavam a carne deles, né? Se cumprindo o que está na Escritura, né? Então, esse versículo aqui, no capítulo 2, verso 5 de Tiago, né? Que Deus escolheu os pobres desse mundo, né? Ou os que para o mundo são pobres, né? Para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Então é Deus que escolheu. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Isso é fato. Eu não estou aqui pelo meu livre-arbítrio. Eu estou aqui porque Deus me escolheu e Deus me trouxe neste lugar hoje. Então não tem livre-arbítrio, não tem escolha? Tem a escolha. Mas antes de nós termos a escolha, existe o poder de Deus primeiramente, a graça de Deus. Amém. A graça do Senhor. Se a sua graça não agir dentro de nós, ninguém de nós estaria buscando a Deus. E isso é muito interessante e muito misterioso, né? Porque dessa doutrina que eu acabo de dizer, desse pensamento, rachou em duas teologias, né? A teologia do calvinismo, que é a da predestinação, e a teologia do arminianismo, que é o do livre-arbítrio. Só que se nós analisarmos as duas contêm coisas exageradas, contêm coisas que não estão na Escritura, né? Que são forças da expressão. Por isso que eu não prego nenhuma das duas. Por quê? Porque nenhuma das duas tem amparo total nas Escrituras. As duas têm bases na Bíblia, tem versículos na Bíblia. Mas se nós analisarmos, existe a liberdade de escolha do homem. Mas também existe a predestinação. Lá em Romanos, na carta de Éfeso. E como nós podemos entender isso? Somente no céu. Isso é a minha opinião, é claro. Somente no céu. E por que não devemos pregar isso? Porque Jesus não pregou. Jesus nem Paulo pregou calvinismo nem arminianismo. Eles pregaram o que? O Evangelho, né? Amém. Então o que nós temos que pregar? O óbvio ou tentar decifrar os mistérios de Deus, né? Os teólogos querem decifrar os mistérios de Deus. Eles acham que Deus é um ser que a gente vai colocar ele deitado aqui sobre essa mesa e vai começar a abrir e começar a estudá-lo, né? Para descobrir os segredos. Não tem como. O homem não conhece nem o segredo da formação de uma criança na barriga de uma mãe, de uma semente que cai na terra morta e de repente se torna uma árvore gigantesca. As estrelas, os DNAs do nosso organismo, né? que é a genética, o homem não conhece.
Quanto mais querer conhecer essas coisas, né, do plano da salvação, da profundeza da mente de Deus, né, até onde vai a predestinação, até onde vai a influência do Espírito Santo, até onde vai a responsabilidade do homem, a escolha do homem, o livre-arbítrio do homem, até onde Deus interfere, até onde Deus não interfere. Então, isso é algo que somente Deus sabe. Eu não posso aqui ser louco de querer dizer. Mas isso é fato, Deus nos escolheu. João capítulo 15 diz, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. E vos nomeei para que vocês vão e deem fruto. Então, a moral da questão aqui é, se Deus escolheu aquele pobre, aquela pessoa que você não dá nada, para ser filho dele, para ser rico em fé, quem somos nós para querer desprezá-lo? Só porque ele é pobre e tratar bem aquele que é rico. Então é isso que Tiago está dizendo aqui. Deus escolheu pessoas que para o mundo são pobres, né? Podemos até ir além, né? Para o mundo são loucos, né? Para o mundo não tem valor nenhum, para serem filhos dele, para serem ricos na fé. E herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam. Então a herança do cristão é essa, né? Não é a riqueza, não os bens materiais, mas é a herança do reino celestial, do reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. É por este reino que nós devemos nos empenhar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Verso 6 agora. Verso de número 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Então o Tiago está dizendo, olha, por que vocês menosprezam os pobres? Não são os ricos que oprimem vocês? Com trabalhos pesados, salários baixos? Não são eles que vos arrastam para os tribunais, para processar vocês, para arrancar os seus bens materiais? Não são eles que vos oprimem? Não são eles que estão aí controlando praticamente a economia do mundo inteiro? Enquanto você trabalha suadamente para ganhar um salário mínimo, eles se regalam e regalam em dinheiro. Você tem um dinheiro, você tem 10 mil reais, você vai depositar no banco dos ricos 10 mil reais na sua conta poupança. Espera 2 meses para ver quanto deu de juros. Deu pouco. Se deu 100 reais é muito. Agora 10 mil reais para eles atrasa o mês. Vai para 20. Se duvidar até 30 mil. Ou seja, a dívida duplica, triplica, quadruplica, mostrando que quem nos oprime aos ricos, né? Aos donos do mundo, aos senhores do mundo. É eles que nos arrastam para os tribunais, nos processos. Então é isso que o Tiago está dizendo aqui. Vocês estão dando um tiro no próprio pé, né? Estão dando um tiro no próprio pé. Estão fazendo acepção de pessoas, sabendo que quem oprime vocês não é esse pobre coitado, não. Que não tem onde, talvez não tem uma casa, não tem nada. Mas quem oprime vocês são os ricos. Verso 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Não são eles que blasfemam, né? Dos cristãos, que zombam dos cristãos, que zombam da fé, que dizem, meu Deus é o dinheiro, meu Deus é o dinheiro. Aquele serve a Deus, é pobre, não tem, morreu no hospital, cadê o Deus dele? Que nem condição para ele ter um Unimed deu, nem condição para ele ter um médico. É assim que os ricos falam. A gente pode ter certeza, não todos, não vou generalizar, porque existem ricos aí também que têm mais moral, são um coração mais humilde do que muito pobre, né? Existe, é claro que existe. Existem ricos que vão para o céu. Existe. Mas a grande maioria não está nem aí para as coisas espirituais. Blasfemam do nome que nós invocamos, que é o nome de Jesus. Verso de número 8 agora. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Quer dizer, a lei régia, né, a lei áurea, principal, é o amor a Deus, o amor ao próximo. Ama o próximo como a ti mesmo, ou seja, faça o bem, ame.
Você gostaria de estar num lugar, ser mal recebido, ser maltratado, ou desprezado, humilhado? Não, ninguém gostaria, né? Então não faça isso com o seu próximo. Ame o teu próximo como você se ama, ou seja, você se ama, você cuida de você, você espera que os outros te tratem bem, porque você se ama, então trate os outros bem também. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então o próximo aqui é muito interessante, né? Não ame quem está longe de você, ame o teu próximo. Quem é o nosso próximo? Aqueles que estão na igreja conosco, a nossa família mais próxima ainda, né? Nossa esposa, nossos filhos, na nossa escola, no trabalho. Esse é o nosso próximo, nossos vizinhos, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo, ou seja, não queira amar as pessoas que estão lá no Japão, embora nós devemos amar todos, né? Mas ame o teu próximo, aqueles que convivem com você. Verso 9: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, se vocês fazem acepção de pessoas, vocês cometem pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, ou seja, recebendo o juízo da palavra de Deus, da lei, como transgressores. Verso 10: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, né? Então, devemos nos lembrar que Tiago está se dirigindo para judeus aqui, para a sinagoga, né? Sinagoga se diz de judaísmo, ou seja, vocês judeus que guardam toda a lei, mas tropeçam em um só ponto, se tornam culpados de todos. Por isso que Paulo vai dizer que pela lei ninguém será salvo, por causa disso. Porque ele sabia disso, ele sabia que se você descumprisse o mandamento, você era culpado de todos. Não adianta você obedecer os 612 mandamentos e desobedecer um, que são os 613 mandamentos. Tem os 10 mandamentos e mais um monte inserido, de Êxodo até Deuteronômio. Então, se você desobedecer qualquer um desses mandamentos, você é culpado de todos. Verso 11: porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Então aqui está claro, o mesmo Deus que disse para você, que disse para nós, não adultere, não traiam suas mulheres ou maridos, também ordenou, não matarás. Agora, você não adultera, mas você mata, você vem a ser transgressor da lei, né? Quer dizer, você é culpado do adultério também, porque você pecou contra Deus, contra a palavra de Deus. Então, eu não adultero, eu não mato, mas eu faço acepção de pessoas. Tiago está dizendo, então, você está cometendo o pecado, você está sendo culpado, não somente do pecado de acepção de pessoas, mas você está sendo culpado de todo o pecado que está inserido na palavra de Deus. Que o Deus é o mesmo. Verso 12: falai de tal maneira, de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa agora, né? Falai de maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, devemos falar, agir, proceder segundo a lei da liberdade, porque é por ela que seremos julgados. Que lei Glória a Deus. Glória a Deus. da liberdade é esta? Glória a Deus. A lei da liberdade é a lei da graça de Deus. Se nós lermos lá em Romanos capítulo 8, rapidamente, Romanos 8, Glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então essa é a lei do Espírito. Tem mais versículos, mas eu vou ler somente esse, para não tomar o tempo. Gálatas capítulo 6 também diz que devemos carregar os fardos uns dos outros, assim cumpriremos a lei de Cristo, né? Cristo vai dizer para os apóstolos,
eu dou para vocês um novo mandamento, que ameis uns aos outros. Então, segundo todas esses argumentos, né, da lei do Espírito, da lei do amor, da lei áurea, de toda a palavra de Deus, do resumo de toda a palavra de Deus, da lei do Espírito de vida, que é a lei de Cristo, a lei que veio para nos salvar do pecado e da morte, é por essa lei que nós seremos julgados, ou seja, pela lei de Cristo, pelo Evangelho de Cristo. Pelo Evangelho de Cristo, nós já fomos libertados do pecado e da morte. Temos liberdade. Liberdade do quê? Dos filhos de Deus. A Bíblia diz em João 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A lei da liberdade. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 3, onde está o Espírito, ali está a liberdade. O homem não era livre. O homem era preso pelo pecado. A lei de Moisés colocava todos debaixo da prisão, da condenação. Por quê? Porque a lei era ruim, era perversa ou injusta? Não. Pelo contrário, a lei era boa, justa e santa. E por ser desta forma, colocava todo homem debaixo da condenação e da prisão eterna, que é o inferno. Então, Cristo vem, cumpre toda essa lei para nos livrar desta prisão, nos livrar deste juízo, deste inferno, dessa condenação, do pecado, da maldição da lei, para nos trazer as bênçãos de Abraão, as bênçãos da graça, as bênçãos da salvação, as bênçãos do Evangelho, a justificação, você ser chamado justo aos olhos de Deus, não porque você é justo, mas porque a justiça da cruz de Cristo repousa sobre você, através da fé no Salvador. Então essa é a lei da liberdade, que nós seremos julgados diante desta lei. Então devemos agir dessa forma. Se Cristo nos deu a liberdade, o amor, a graça, então devemos tratar todas as pessoas como a graça trata, né? A graça trata todos de maneira igual. Verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Isso é forte, hein? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a Bíblia diz: sede misericordiosos, porque vosso Pai é misericordioso. A Bíblia diz: da maneira que você julgar, da mesma medida que você usar, será usado para você também. Ou seja, quanto mais rigoroso você for com o seu próximo no julgamento, mais rigoroso será também sobre você. Não pense que Deus vai dizer: olha, aquele servo lá, aquele irmão lá, é bom, julga todo mundo, é rigoroso. Não. Deus vai falar assim: você é rigoroso com a tua mulher, você é rigoroso com a tua família, você é rigoroso com os irmãos da igreja, você é rigoroso com os teus vizinhos. Desse mesmo rigor que você usa com eles, eu vou usar com você também. É assim que funciona. Agora, a Bíblia diz: aquele que usa de misericórdia vai receber misericórdia. Como Davi, ele tinha misericórdia, ele andava nessa misericórdia. Saul estava na mão dele, matou? Ele não matou. Davi não matou Saul, pelo contrário, poupou a vida dele, foi misericordioso, né? Então no momento que Davi precisou também, ele recebeu a misericórdia de Deus. Jesus, que era o único, Jesus era o único que tinha autoridade para pegar naquela pedra e matar aquela adúltera, porque ele cumpriu e obedeceu tudo. Ele não fez. Ele diz: olha, eu não vou te condenar, vai, não peques mais, vai, não peques mais. Então Jesus, que é o único que tem essa autoridade para nos condenar ao inferno, para nos lançar vivos no inferno, não fez dessa forma, agiu por misericórdia, por bondade, por amor. Quem é o homem? Quem é o homem que é o caco, né, que é o pó da terra, para querer agir com rigor, né, sobre o outro ser humano? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ah, não pecou? Vamos excluir, vamos chutar para fora da igreja, vamos espalhar para todo mundo, vamos reprovar ele no púlpito, fora do púlpito, em todo lugar. E isso acontece muito. Só que vai acontecer? Vai acontecer que se um dia ele cair, ou ela cair,
esse mesmo rigor não vai ser o homem que vai usar com ele ou com ela, vai ser Deus. Então por isso que nós devemos preferir sempre a misericórdia, sempre preferir o amor, deixar o juízo, deixar a condenação para Deus. Ele que sabe quem vai ser condenado e quem vai ser salvo. É Ele que sabe quem é digno e quem não é digno, porque é Ele que conhece os corações. Não tem como eu dizer para você aqui que o Roberto é mais digno que os irmãos porque está aqui pregando. Talvez não, talvez os irmãos sejam mais dignos do que eu que estou aqui pregando. Ou talvez aquela pessoa que está lá fora é mais digna do que nós. Isso, quem vai pesar na balança, quem vai ver, vai ser Deus, vai ser o Eterno. Nós vemos um exemplo disso lá em Cornélio. O homem nem cristão ele era. Mas o que a Bíblia diz? Que as esmolas dele, que as caridades que ele fazia para os pobres, subiu para Deus. Deus enviou um anjo dizendo, olha, manda chamar o homem, chamado Pedro. Ele vai te mostrar o caminho da verdade. E ele mandou. Os seus servos, os empregados foram lá, acharam Pedro e trouxeram para pregar o evangelho para ele. Então, o que nós observamos? Que Deus ele observa tudo. Deus ele observa tudo. Se nós falarmos de uma maneira geral, no mundo hoje existem 7 bilhões de pessoas. É coisa para ficar louco, né, pastor? 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. Nós estamos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, numa cidade pequena, interior, chamada São Manuel, 50, 60 mil habitantes. São Paulo tem milhões de habitantes. O Brasil, 220 milhões de habitantes. O Brasil inteiro. O mundo, 7 bilhões e meio de pessoas. É muita gente. Dá milhares de Brasil dentro do mundo inteiro de pessoas. Só na China tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Só na China. Aleluia! Então quanta gente existe nesse mundo? Quantas pessoas? E Deus, Ele contempla, enxerga, sabe, se preocupa com todos que estão nessa terra. Com todos. Imagina só a grandeza da sabedoria, da excelência da mente e podemos dizer da memória de Deus. Saber cada um pelo nome, os problemas que tem, o passado, o presente e também o futuro que vai acontecer. Então esse é o Deus da Bíblia. Por isso que nós devemos seguir a misericórdia, porque a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Qual é melhor? Você dá um juízo sobre... É o exemplo que nós já damos no começo do culto, né? Antigamente as mulheres, há 30, 40 anos atrás, até um pouco menos, as mulheres solteiras que engravidavam, elas eram expulsas da casa, né, pelos pais. Hoje não acontece mais isso, graças a Deus. Hoje os pais ou as mães aprenderam que a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Mas quantas dessas mulheres há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, tiveram essa punição, esse juízo e foram para os prostíbulos, foram se vender, outras se mataram, né? Ou abortaram a criança por causa do medo dos pais ou da sociedade, do preconceito. Mas nós podemos ver que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Sempre triunfou, sempre vai triunfar. A misericórdia no casamento ela triunfa sobre o juízo, sobre o divórcio. Todo divórcio é o resultado do juízo, né? Ela me traiu ou ele me traiu, então vamos separar, né? É um juízo. Os dois fazem o juízo, vê que não dá mais certo, separam. Mas a misericórdia é maior. Ela restaura o casamento, ela restaura o relacionamento de pais, de filhos, o relacionamento da igreja, dos irmãos, né? Talvez aqueles irmãos brigaram, já não conversam, ou aquele povo não se dá, não se olha na cara, por causa de juízos, né? Porque um falou mal do outro, ou porque um comprou alguma coisa dele e não pagou. E aquele juízo traz separação, traz dor, traz condenação. Mas quando entra a misericórdia, entra o amor, entra o perdão, a reconciliação, ela triunfa sobre o juízo, né? Ela triunfa. Lá em Provérbios diz que o amor ele cobre multidões de pecados, né? Aquele que converte um desviado cobre multidões de pecados. Se eu não me falha a memória, na própria carta de Tiago, lá no finalzinho. Então o amor, a misericórdia, ele cobre multidões de pecados, multidões de juízo, né? Porque qual é melhor?
nós morrermos reconciliados uns com os outros, ou morrermos em contenda e para receber o juízo depois de Deus? Agora, se morrermos reconciliados, perdoei, você me perdoou, te perdoei, ligado no céu, Deus nos perdoou. Mas se nós morrermos em desavença, em contenda, em briga, quem vai ser o nosso juiz? Vai ser Deus. Então nesse dia não vai ter misericórdia, vai ser juízo. Por isso que a Bíblia diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. É melhor perdoar, para o Pai Celestial perdoar, do que guardar o juízo, guardar a ira, a vingança, a raiva, a mágoa, o rancor, a divisão, a acepção de pessoas, separação, orgulho, para depois receber um duro julgamento naquele grande dia. Aleluia! A misericórdia triunfa sobre o juízo. Juízo: vamos apedrejar essa mulher, ela é adúltera, vamos matar. A misericórdia triunfou, né, sobre o juízo. Cristo deu uma nova chance àquela mulher. Ela, a partir daquele momento, aproveitou aquela chance, não pecou mais, não cometeu mais aquele ato, mas foi uma seguidora do Senhor Jesus, porque a misericórdia triunfou. E se ela fosse morta, apedrejada, ia para o inferno. E aí, quem que ia perder? Nós mesmos, não, o próprio Senhor ia perder com isso, né? Uma alma que vale mais que o mundo inteiro. Então, ele preferiu perdoar aquela vida, dar uma nova chance e usar de misericórdia para triunfar sobre o juízo, né? E aquela alma foi salva. O ladrão na cruz. O ladrão estava na cruz. E mais uma vez nós vemos que a misericórdia, ela triunfou sobre o juízo. Aquele ladrão criminoso ia morrer e ia para o inferno. Mas a misericórdia estava do lado dele, no meio da cruz. E ele olhou para a misericórdia, olhou para Jesus, que é a representação da misericórdia maior de Deus o Pai, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus agiu com juízo sobre ele. Ah, mas você não pode no meu reino, você é pecador, você olha o que você cometeu, você está aqui na cruz morrendo. Porque somente os piores criminosos que morriam crucificados. Jesus foi para a cruz porque ele levou nossos crimes. Mas aqueles dois que estavam do lado dele ali, um da esquerda e um da direita, mereciam morrer daquela forma porque cometeram crimes terríveis, né? Naquela época, é claro, né? Eu sou contra a pena de morte, mas naquela época existia, e até hoje existe em alguns países. Nos Estados Unidos tem pena de morte, na Indonésia a gente vê na televisão tem pena de morte. Então só ia para a pena de morte os criminosos de pior espécie. Mesmo assim, Jesus não julgou aquele homem. Aquele homem reconheceu Jesus e Jesus falou assim para ele: então hoje você vai estar comigo no paraíso. Então a misericórdia mais uma vez triunfa sobre o juízo. O que é triunfar? Eu não sei nem o que é triunfar. Triunfar significa vencer, ser vitorioso. Você vai para uma guerra e triunfa, você vence a batalha, você ganha a batalha. Então quando você age por misericórdia, pela misericórdia, com base na misericórdia, seja na igreja, seja no ministério, seja na faculdade, seja na escola, seja na sua casa, seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja com seus pais, seja com seus amigos, com seus inimigos, com seus vizinhos, pode ter certeza, é o melhor caminho que você está escolhendo. Porque a misericórdia é o caminho da vitória, é o caminho da salvação, é o caminho da graça, é o caminho que o Evangelho ensina para nós. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mais um exemplo para nós terminarmos hoje essa mensagem. Eliseu estava cercado, pastor, cercado por um exército de assírios. E o moço ficou com medo, dizendo: olha, vamos morrer, Eliseu. Estamos cercados, né? E agora? Vamos matar. Juízo, né? Do povo da Síria contra o povo de Israel, contra o profeta e seu moço. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse menino. Então ele vê ali um exército de carros e cavalos de fogo. Ele vê um exército. Aí Eliseu sai para fora e ora: Senhor, fere todos esses homens de cegueira. Mas Eliseu vai pregar juízo então sobre eles? Vai mandar matar todos eles? Não. Eles ficam todos cegos. Eliseu leva eles para o rei de Israel. Eram inimigos de guerra, uns queriam matar os outros. Aí o rei fala: Eliseu, posso matar todos eles agora? Eliseu fala: não.
dá de comer para eles, dá água para eles. Senhor, abre os olhos desse exército, abriu. Aí eles iam cercados por todo o povo de Deus, o povo de Israel. Eles comem, bebem, vão embora para sua casa. A moral da história, nunca mais naquela geração e na posterior houve guerra entre esses povos. Por quê? Porque Eliseu agiu com misericórdia. E se Eliseu mandasse matar todos eles, o que ia acontecer? A notícia ia chegar lá no país e eles iam ficar revoltados, não ia? Aí eles iam formar outro exército e vir contra Israel, ia ter guerra e mais gente ia morrer. Mas Eliseu usou de misericórdia para com os inimigos, né? Seguiu o evangelho, mesmo antes do evangelho existir, ele seguiu o princípio do amor aos inimigos, né? Do amor ao próximo, dar comida e bebida aos inimigos, como ensina Romanos capítulo 12, e aquilo trouxe paz para o povo dele e para o povo adversário. Eles não brigaram mais. Mais uma vez nós vemos que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Sempre triunfa. Está escrito aqui na Bíblia, eu estou dando bastante exemplo, mas não precisava dar nenhum exemplo. Só o fato de estar escrito aqui, nós já sabemos que é a verdade, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. A partir do verso 14 até o verso 26, nós vamos deixar para o próximo sábado, né? Vai falar sobre a fé sem obras. É uma fé morta, né? Amém? Amém. Vamos colocar.